Olá a todos, mais uma vez uma grande satisfação estar aqui e dessa vez será muito interessante o nosso papo com o nosso colega João e também a Flávia, que vamos falar um pouco, de uma análise bem informal do filme Matilda. O filme Matilda é um clássico porque vem do livro, que é uma literatura fantástica de 1988. O filme foi gravado em 1996. A Matilda é uma criança com poderes especiais que nasceu numa família, vamos falar assim, um pouco desleixada em relação aos filhos, né? Por exemplo, ela com 4 anos de idade, foi preciso ela desenvolver, aqui está a primeira imagem aqui, obrigada, João, foi preciso ela desenvolver habilidades de se arrumar sozinha, de arrumar o cabelinho sozinha, porque a mãe dela e o pai dela não eram muito presentes nessa situação de estar cuidando dela enquanto criança. Então, todos os dias de manhã, tem um narrador que fica contando como que acontece as coisas do filme. Então, o narrador conta que todos os dias de manhã, o irmão dela sai para a escola, o pai dela sai para trabalhar e a mãe dela sai para ir para o bingo, né? E a Matilde fica sozinha em casa. Embora o narrador, o filme, romantize isso, dizendo que ela amava ficar sozinha, porque ali era o momento dela, porque ao sair a mãe, nessa cena especial, antes de chegar ela aí nesse fogão com essa panela, a mãe fala assim, olha, se você tiver fome, você esquenta a sopa que está lá no fogão. Então é justamente isso que ela está tentando fazer aí. Mas, como ela é uma criança com dons especiais, ela pega a sopa, joga fora e ela mesma começa ali a preparar uma bela panqueca para ela. Então ela usou liquidificador, ela usou faca, ela mal alcança o balcão e ela esteve ali fazendo tudo que era necessário para ter um café da manhã decente, nos riscos todos que uma criança pode correr dentro de uma cozinha junto com o pai e com a mãe. Imagina sozinha, 4 anos, Ficando sozinha, ela desenvolveu habilidade de ler, porque lembra que ela é uma criança especial com dons especiais. Então, a leitura para ela era algo prazeroso, ela desenvolveu sem nenhum tipo de problema. E ela começa a ler, e quando ela leu já todas as revistas da casa, ela pede para o pai dela um livro. E ele nega, ele fala, não, mas por que você quer um livro se tem a televisão? Nada que possa estar no livro não estará na televisão, muito mais rápido e fácil e divertido. Com essa negativa do pai, ela no outro dia, sozinha novamente, ficava sozinha todos os dias, ela decide procurar onde encontrar livros. E ela encontra numa lista a biblioteca. Indo para a biblioteca, que são 10 quadras da casa dela, tá? Então ela atravessa a rua, ela fala com estranhos, ela chega na biblioteca e a pessoa que está ali, a atendente, muito bacana por sinal, fala para ela, olha, você pode fazer um cartãozinho, ela sendo de menor, sendo uma criança de 4 anos, e você pode levar até os livros para casa. Então, nessa cena aí, ela está levando os livros para casa. E ela fica fazendo isso durante muito tempo da vida dela. Agora, saindo do romantismo do livro, do filme, no caso, nós vamos para as questões jurídicas dos atos do pai e da mãe e deixar Matilde sozinha em casa. O artigo 5º do ECA fala que nenhuma criança pode ter omissão no sentido de ter os seus direitos fundamentais garantidos. No caso da omissão aqui, quando a mãe a deixa sozinha em casa, há uma omissão, por exemplo, do cuidado com a integridade física dessa criança. Já no artigo 7º, fala sobre a necessidade, o direito da criança em ter um desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Não vemos uma condição digna de existência de uma criança de 4 anos
tendo que fazer sua própria alimentação, tendo que pentear seu próprio cabelo, né? Não que é ruim que a gente coloque uma criança para ter a sua autonomia, de escolher a sua roupinha e tal, mas tudo isso sob o olhar, né, da mãe, do pai ou do responsável. Então, saindo do ECA, que traz esses dispositivos, né, de direitos e garantias, nós vamos para o Código Penal, que aí sim nós teremos aquelas sanções que vão ser aplicadas para quem abandona uma criança. Né? Falando crianças, vamos focar aqui na Matilda, né, com 4 anos de idade. O artigo 133 do Código Penal fala do ilícito de abandonar pessoa que está sob seu cuidado e guarda, né? Que terá pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, veja bem, quando fala de abandonar, está falando abandonar fisicamente. Uma pessoinha, no caso a Matilda, que se não fosse o filme, se não fosse todo o desenvolvimento especial dos dons que ela tinha, ela poderia estar em grande situação. Por exemplo, quando ela mexeu no fogão, ela poderia, se ela não tivesse dons, ela ia acender o fogão e tentar esquentar uma sopa que poderia cair sobre ela, até porque ela não tem nem altura para poder estar manuseando um fogão. Então, é basicamente essas 2 cenas que eu queria comentar com vocês, tá? Agora vem o João para poder falar com a gente de mais 2 cenas e posteriormente a Flávia. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Bom, vamos continuar aqui agora. Eu queria falar um pouquinho, gente, sobre a professora Honey, que ela, sim, era uma professora que dava muita atenção e carinho para Matilda. Ela cuidava da Matilda e tudo mais, diferentemente dos pais e também da diretora, né? Quem nunca assistiu o filme, todo mundo sabe aí o que é que a diretora pronta com essa menina, né? Mas, então, diferentemente dos pais e de todas as situações que a gente vê na vida da Matilda, né, gente? Essa professora garantia a independência dela, a liberdade dela, educava ela, tinha carinho por ela e tudo mais. E isso sempre foi muito importante para a Matilda, né? Tanto que depois ela acaba sendo até adotada por essa professora. Mas vamos falar um pouquinho, explicando melhor esses conceitos dentro do direito, né, da criança e do adolescente. Primeiramente, eu acho que a professora representa, então, o direito à educação sendo assegurado para Matilda. Porque nós temos até no artigo 53 do ECA falando que as crianças têm o direito de serem respeitadas pelos seus educadores e elas têm o direito, por exemplo, de contestar as coisas, entendeu? Contestar avaliações e tudo mais. Então, ela não tinha isso com mais ninguém, apenas com essa professora, que dava essa liberdade para ela. E essa liberdade é um direito, né? Não é um favor. É um direito de toda criança. Então, a Matilda era respeitada como um indivíduo por essa professora, o que representa também a principiologia do ECA, né? Todos os princípios que o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem para que a criança e o adolescente sejam respeitados como indivíduos e não como objetos ou como seres que pertencem aos seus pais ou à sociedade. Eles são indivíduos, eles têm todos os seus direitos, sim. Além disso, que nem eu estava falando, eu falei muito de liberdade aqui. Tem o artigo 15 e o artigo 16 do ECA também, que dizem respeito justamente sobre isso, sobre o direito da liberdade e da dignidade das crianças. E eu acho que o que eu posso mais salientar aqui é o artigo 16, no inciso 2º, que ele fala da opinião e expressão, que a criança tem a liberdade de opinar e se expressar. O inciso 4, que fala de brincar, praticar esportes e divertir-se. E o inciso 7º, que fala sobre buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, eu acho que nesses 3 incisos que eu falei aqui para vocês, fica muito bem representado o que a professora Honey concedia para Matilda, né? E que ninguém mais tinha essa preocupação com ela no filme, né? Ou que, se não fosse um filme tão bonitinho, na vida real seria bem mais triste, né? E talvez não tivesse um final tão feliz assim.
Mas o final do filme, a professora Honey acaba adotando a Matilda. Essa cena aí é quando o final do filme que elas ficam juntas. Mas só que isso é super legal. Ela finalmente tem uma mãe para cuidar dela direito e tudo mais. Porém, sob um ponto de vista do direito brasileiro, isso seria errado, porque a adoção foi feita de uma forma que simplesmente a Matilda pegou um papel, deu o papel para os pais assinarem, os pais assinaram porque não estavam nem aí, e pronto, a adoção aconteceu. E não funciona assim. A adoção, gente, tem todo um processo, precisa ter todo um processo judicial, precisa da opinião do juiz, do Ministério Público e tudo mais. Não é uma coisa assim. Por quê? Para garantir que a criança seja colocada num lugar. Que ela tenha seus direitos assegurados, entendeu? Porque não tem como a gente saber de antemão que a professora vai ser boa. O juiz, a sociedade, não tá vendo o filme, né? Então a gente precisa desse processo justamente para garantir essas coisas. Então, no nosso direito brasileiro, essa adoção seria uma adoção ilegal. Talvez não seja considerado um crime, porque a gente tem crimes relacionados à adoção, principalmente o que a gente considera como adoção à brasileira, que é quando os pais têm um filho recém-nascido e entregam para outra pessoa e essa pessoa registra diretamente na certidão de nascimento que ela é a mãe. Então, tipo, isso priva a criança até mesmo de saber quem são seus pais verdadeiros. E também existem casos que as pessoas vendem os seus filhos mesmo, né, com forma de adoção. Isso é crime. Nesse caso aqui, a gente não está falando exatamente de um crime, porque foi tudo feito na melhor das intenções, e a Matilda se deu super bem com isso. Porém, não seguiu o procedimento legal, e isso poderia, por exemplo, ser anulado, entendeu? E ter que refazer tudo de novo na justiça, porque não seguiu todos os procedimentos previstos, principalmente no ECA, que a gente já conversou sobre adoção também, um pouquinho em aulas anteriores. Eu acho que já dei para dar uma passada geral sobre a professora Honey e a relação dela com a Matilda. E agora eu vou passar a palavra, então, para nossa amiga Flávia, para ela continuar a nossa apresentação. Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre esse filme tão interessante que vale a pena realmente de ser assistido. Então, como já foi dito anteriormente, a Matilda era uma garotinha incrível, inteligente, esperta e dedicada, mas ela infelizmente não tinha a proteção devida que ela precisava ter, né? Ela não tinha amparo algum dos pais dela. Ela não exercia o direito ao lazer, ao brincar e nem mesmo à dignidade, né? Os seus pais nem mesmo se importavam com a necessidade de uma escola para ela. Foi ela que, aos 6 anos e meio, implorou para que pudesse iniciar os estudos, né? Eles nunca lhe deram carinho nem atenção, e isso é algo tão essencial nessa fase da vida, mas ela não tinha nada disso. Porque nessa fase acontece tantas transformações, né, na nossa vida, físicas, psicológicas, e ela não teve esse amparo da família que é tão importante. Infelizmente, quando ela conseguiu conquistar esse desejo de estudar, né, ela encontrou mais um obstáculo na sua vida, que era a diretora Trunkville. Ela era o oposto do que se espera de uma diretora. Ela provocava aos alunos muito, muito medo e tensão. Suas atitudes eram muito más e nada educativas, como se espera de alguém no ambiente escolar, né? Agora, nessa famosa cena, que é a cena do bolo, todo mundo que assistir esse filme vai prestar atenção, porque ela é muito... tem muito impacto, assim. Nela, o garotinho Bruce rouba uma fatia de bolo da diretora e ela fica furiosa e o castiga. Ela faz o garoto comer um bolo gigantesco inteiro e sob pressão da escola inteira. Ela faz todos os alunos assistirem a essa cena. O garoto passa muito mal, quase desmaia, e mesmo assim ela insiste para que ele coma o bolo inteirinho. No final, ela absurdamente ainda quebra o prato do bolo na cabeça dele e deixa os alunos de castigo por estarem apoiando ele, porque todo mundo apoiou. Eles estavam fortalecendo o amigo, e daí ela deixa todo mundo de castigo. É uma cena absurda. Mas sobre esse tema, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu artigo 13
que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade e de outras providências legais. Agora pode passar, João? Mas, no entanto, né, essa escola também trouxe para a Matilda um dos maiores presentes da sua vida, eu acredito, né? A Matilda conheceu a professora Honey, né, que o João já falou um pouco sobre, e ela foi a única pessoa que soube reconhecer o seu potencial, que se surpreendeu com tanta sabedoria e experiência que uma garotinha daquela idade, sabe? Ela mostrou que ela merecia ter todos os seus direitos de crianças respeitados, direitos que em nosso país estão estabelecidos pelo tão grandioso Estatuto da Criança e do Adolescente, e também, né, no Código Penal Brasileiro, que vai ser onde essas atitudes serão penalizadas, né, por meio dele. As duas se apaixonaram pela vida e pela companhia uma da outra, e juntas elas puderam se fortalecer e assim combater a tão temida diretora, né? Bom, no final do filme, assim como já retratado pelo João, a família informa a Matilda que irá se mudar, que eles vão mudar de cidade. A garotinha se demonstra muito insatisfeita, muito triste e pede a dona Honey para que lhe adote. A professora fica extremamente feliz com o pedido, né? E a adoção é concedida a ela, de maneira bem informal, como o João já disse, né? Mas assim a Matilda passa a ter uma vida brilhante, acompanhada da sua nova mãe. A partir desse dia, todos os direitos dela como criança foram garantidos. A gente espera, né, que tenham sido, mas conhecendo a professora Honey, a gente realmente acha que sim, né? Ela era uma pessoa muito correta, muito honesta, então a gente imagina que sim. Pelo final do filme, as cenas mostram que elas viviam muito felizes, com muito amor, estudos, passeios e tudo que uma criança e adolescente precisa para se desenvolver. Então, pessoal, esse foi o nosso resuminho sobre o filme, né, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir esse filme, porque ele é realmente muito legal, muito interessante. Muito obrigada, até a próxima!